Para termos uma real altcoin season, precisamos do famoso capital rotativo, ou seja, o dinheiro que entrou para o Bitcoin, ele flua para as altcoins. Exatamente nesse momento que a gente tem a real altcoin season, onde a gente vai ver as altcoins performando muito bem. Porque pouco dinheiro do Bitcoin dentro de uma altcoin já é o suficiente para a gente ter uma altcoin season. E hoje nós vamos analisar exatamente como que está o capital rotativo e vou falar para vocês sobre 3 altcoins também que eu não consegui analisar na data de hoje. Teles na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo, ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora direto ver o gráfico do capital rotativo. Olha só, quando a gente olha para o mercado cripto, temos mais de 2 milhões de criptomoedas, onde não tem dinheiro para todo mundo. E boa parte do dinheiro que ele entra dentro do mercado cripto, ele entra primeiro no Bitcoin. E depois que as pessoas começam a ter lucro no Bitcoin, elas começam a rotacionar esse capital para outros ativos. Olha só, se analisarmos esse gráfico aqui em laranja, a gente tem o capital dentro do Bitcoin, em azul a gente tem o capital dentro do Ether. E quando a gente tem essa migração, o capital diminuindo do Bitcoin e aumentando no Ether, é quando a gente tem sinais de, por exemplo, altcoin season. A gente está vendo o capital saindo de um ativo mais consolidado, olha só, em 2021, como o capital ele entra no Bitcoin e depois a gente tem uma diminuição do capital no Bitcoin. Quando a gente olha para o Ether, a gente ainda tem um aumento ali do capital. Isso daqui é um pouco do capital rotativo. Bom, quando a gente analisa nesse presente momento, a gente vê que entrou muito capital para o Bitcoin em laranja, só que esse capital ele não está indo para o Ether. Veja que o capital nesse momento está diminuindo dentro do Bitcoin e diminuindo dentro do Ether também. Isso daqui é um sinal de que nós não estamos tendo a rotação do capital. Olha só, nos últimos dias eu venho comentando com vocês que as altcoins elas estão meio que no fio do bigode, tá? Inclusive a gente vai analisar no price action ali para entender alvos dessa retração que nós vamos ter dentro das altcoins. E quando a gente analisa o on-chain ali, nós vemos que o capital ele não está fluindo ainda para o Ether. Se ele não está fluindo ainda para o Ether, não tem por que a gente acreditar que a altcoin season ela vai começar nesse momento. Ela vai acontecer ainda, tá? A gente ainda não chegou na última fase do ciclo do Bitcoin, que é a euforia. Depois da euforia, a gente tem a altcoin season. Depois da altcoin season, a gente tem a NFT season. Para você realmente aproveitar tudo isso, você tem que saber navegar no ciclo cripto. Não ache que, por exemplo, você só vai comprar uma altcoin durante um longo período e, cara, vai ficar simplesmente comprando aquela parada, comprando, enquanto o Bitcoin está subindo, indo embora e suas maiores posições estão na altcoin, você não está fazendo dinheiro. Você está se expondo ao risco sem o retorno, porque o retorno está no Bitcoin. Esse é um dos motivos pela qual as minhas carteiras elas tiveram muito mais Bitcoin até esse presente momento aqui e nas últimas semanas ela começou a ter muito mais Bitcoins. Por exemplo, você sabe que eu troquei os meus Ethers por Bitcoin, exatamente criando um hedge ali de Ether em Bitcoin por conta de um drawdown dentro das altcoins. Então quando a gente olha, o capital ele ainda não está fluindo para o Ether. E se a gente analisar o indicador que nos mostra exatamente se estamos na direção da altcoin season ou não, ele está nos apontando para baixo, que é essa linha vermelha aqui. Quando a gente tem um direcionamento do mercado para baixo, significa que o capital ele está fluindo ainda para o Bitcoin e não para as altcoins. Quando a gente está embicado para cima, a gente tem um fluxo para as altcoins. Olha só, quando a gente analisa ali de outubro de 23 até janeiro aqui desse ano, a gente vê que houve um direcionamento para as altcoins. Foi durante esse período que eu capturei muitas multiplicações dentro de algumas altcoins, como RNDR, capturei quase 200%, Ronin, capturei 1000% dentro dessas posições, enquanto o capital estava fluindo para as altcoins. Nesse momento, a gente tem um sentido contrário. E aí, se nós analisarmos exatamente o total 3 que eu apresentei para vocês há 2 semanas, nós estamos em franca tendência de baixa no total
3. Gui, como que a gente visualiza essa tendência de baixa? Simplesmente quando a gente faz o rompimento dessa linha branca, a gente constitui um pivô de baixa. A gente voltou e retestou isso daqui com uma perda de suporte. Podemos esperar que sim, a gente vai ter mais quedas ainda dentro das altcoins. E olha só, não é à toa que na data de hoje a gente vê o Bitcoin retraindo mais um pouco. Não vamos considerar esse candle aqui, porque a gente precisa aguardar o fechamento do dia para ver como que o candle vai fechar. Mas olha só, a gente está na mesma região de formação de topo no Bitcoin, um topo periódico e não um topo cíclico. A gente ainda não perdeu essa região aqui dos 60 mil dólares, por exemplo. E aí, quando a gente pega as altcoins, que Ronin é um dos grandes cases aí que eu tenho, cara, a gente vê que o ativo ele está se desvalorizando muito. Já saiu lá de patamares de 4,60, já está em patamares de 2,60. A gente está falando de uma retração em Ronin de 43%, sendo que o Bitcoin ainda não perdeu os 60 mil dólares. Até mesmo Ether, se a gente for avaliar o que está acontecendo em Ether, olha como que a gente tem muito mais tendência de baixa do que no próprio Bitcoin. Se a gente olha a retração que o Ether está nos entregando nesse momento, estamos vendo uma retração de Ether de 26%. E aí a gente pode pegar, cara, várias altcoins. Por exemplo, altcoins ali como Tia, que foi um grande hype. Olha só o que está acontecendo. Desvalorização. Ativo saindo de lá dos patamares de 20 dólares e vindo para patamares de 9 dólares. Esse momento aqui, ele é muito delicado para as altcoins, tá? Inclusive, eu apresentei para vocês já que a gente tem o Ether perdendo o seu poder de compra perante ao Bitcoin, perdendo fundos extremamente importantes, fundos cíclicos. E isso daqui aconteceu no ciclo passado, aonde nós tivemos um movimento de capitulação das altcoins. Quando a gente teve essa queda aqui de Ether no par Bitcoin, a gente viu uma grande capitulação nas altcoins. Esse padrão, ele está se repetindo. Olha só, a gente tinha um suporte cíclico aqui também, tá? No ciclo passado, que foi um suporte do par Ether barra Bitcoin. A gente veio aqui 1, 2, 3, 4 vezes e na quinta vez a gente rompeu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E quando a gente olha aqui, a gente está repetindo o mesmo padrão. Marcamos um fundo lá atrás, lá em 2022, depois a gente voltou, retestou, perdeu essa região. Quando a gente tem a perca dessa região aqui, é quando o total 3, por exemplo, ele começa a entregar um pivô de baixa. É quando a gente começa a ver que o mercado ele está mais direcional para baixo e a gente está falando de uma retração dentro de um gráfico semanal, galera. Uma retração que ela leva um tempo para acontecer. Se a gente olhar aqui, retração das altcoins, total 3, por exemplo, a gente está falando de retrações em gráficos semanais para esses patamares aqui. 0,618 de Fibonacci, 0,5 de Fibonacci. Isso daqui a gente pode respingar exatamente para o price action dos ativos. Olha só, se a gente pegar a Ronin num gráfico semanal, a gente consegue saber quais são os alvos dessas retrações. Nós estamos falando que sim, podemos ver o Ronin nas próximas semanas em 1,80, em 1,30, em 1 dólar. Sim, nós podemos ver esses ativos dentro desses patamares. Por isso que, nesse momento, é importante a gente ter um posicionamento mais defensivo. Existem momentos que você deve ser muito agressivo, existem momentos onde você deve olhar para uma queda com olhos de oportunidade. Caso você não tenha caixa, eu sei que é mais complexo você olhar para oportunidade durante uma queda. Inclusive, ontem eu soltei um vídeo para você explicando que sim, esse drawdown, ele nos dá uma oportunidade da gente entrar mais pesado, porque o ciclo ele ainda não acabou. Só que você tem que se preparar exatamente para essa movimentação de retração. Como que você se prepara para isso? Construindo um planejamento, construindo uma estratégia e sabendo ter o caixa ideal para você poder aportar dentro dessas retrações. Olha só, eu gosto muito de Ronin, é um case, cara, que eu já surfei várias vezes aqui, já nem sei quantos milhares
de reais eu já fiz exatamente nesse ativo, mas, cara, desde os 20 centavos, a galera da comunidade on-chain sabe que eu vendi a $1, depois eu recomprei essa parada ali a 40 centavos, agora revendi mais uma vez essa parada, vem uma retração. Ao longo desse processo, você consegue aumentar a quantidade de ativos que você tem, sem que você coloque dinheiro novo na mesa, simplesmente sabendo navegar entre fundos e topos. Fundos e topos. Existem estratégias de, por exemplo, holding, né? A gente vai comprar o ativo, simplesmente segurar por um longo período. Isso a gente faz com o Bitcoin. Isso, para as altcoins, a gente deve ter um pouco mais de cuidado. A gente tem que saber exatamente como que é a nossa estratégia para esses ativos. Porque olha só, o Bitcoin, mais uma vez, ele não perdeu $60 mil. Se o Bitcoin perder os $60 mil e a gente tem dados, a gente tem informação, a gente tem exatamente uma probabilidade para isso acontecer, a gente vai ver as altcoins entregando um grande drawdown. E a oportunidade para você, ela está nesse drawdown. Ela está em você realizar lucro, se você tem lucro, e você recomprar mais embaixo. Eu sei que muitas pessoas vão falar para você que, cara, é muito arriscado você vender e tentar recomprar. E sim, a coisa mais difícil que um analista pode fazer é desvendar o topo e o fundo, ou seja, é vender no topo e recomprar no fundo. Esse é o papel mais difícil de um analista. E eu estou nesse jogo exatamente para fazer o mais difícil. Eu não estou nesse jogo para ser uma água morna, por exemplo. Eu estou nesse jogo para sim identificar os topos e os fundos. Então, é por isso que eu tomo estratégias de saída, estratégias de proteção. Quando, dentro da minha análise, eu identifico que a gente está em topo, por exemplo, quer dizer que a minha análise está certa? Não, não quer dizer que minha análise está certa. Por isso que a gente usa uma estratégia, por isso que a gente usa ali um ponto de recompra, um stop. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, cara, as coisas estão bem quentes para altcoin. Link, que é um ativo que eu queria ter analisado com vocês ontem, olha só, a gente teve um clássico padrão aqui de acumulação, certo? A gente consegue ver um longo período de Link acumulando dentro dessa região. Comprei bastante Link dentro dessa região, Link é um dos ativos que eu vendi nesse momento, realizei lucro. E quando a gente olha para esse padrão de acumulação, isso daqui aconteceu em um outro ativo. E esse ativo foi exatamente o Bitcoin. Olha só, se a gente avaliar o que aconteceu aqui na formação de fundo do Bitcoin, nós tivemos um padrão de acumulação também entre essa linha branca, que é a parte superior, e essa linha branca aqui, ó, que é a parte inferior. Nós tivemos uma acumulação do Bitcoin aqui dentro dessa região. Veja que depois dele romper essa região aqui, essa foi uma fase de reacumulação. Olha que louco, a gente consegue traçar mais uma linha aqui e identificar aonde foi essa fase de reacumulação, ou seja, as pessoas compraram nos 16 e elas reacumularam nos 26. A gente vê isso pela análise on-chain, não vou abrir a análise on-chain para vocês aqui sobre esse padrão nesse momento. Mas olha só, Link, ela fez uma acumulação e ela não fez uma reacumulação dentro dessa região. E se a gente traçar retrações de Fibonacci, por exemplo, dessa pernada semanal que nós tivemos aqui, a gente vê que temos alvos de 11 e 9 dólares, ou seja, estamos falando de Link ali na casa dos 10 dólares mais uma vez, e seria uma reacumulação dentro dessa região. A gente tem potencial de reacumular esse ativo dentro dessa região, para aquelas pessoas que têm lucro, elas realizam e vão reacumular aquilo lá embaixo. Para as pessoas que estão no prejuízo, elas vão seguir com uma estratégia de redução de custo. E toma muito cuidado com a estratégia de DCA. É muito fácil falar para você, só compra, 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 compra. Isso é muito fácil. Mas talvez amanhã eu possa puxar o histórico para você e te mostrar que só compra, 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 compra não é a melhor estratégia. Você tem que saber usar o DCA com sabedoria. Você tem que aprender a fazer redução de custo médio em uma estratégia de DCA quando for uma oportunidade. Você tem que saber quando tirar o pé do DCA e quando você acelera o DCA. Só fazer DCA é super simples, você não precisaria
de mim, um analista entendendo todas essas estratégias para você. O meu papel aqui é maximizar os resultados e não simplesmente te entregar uma estratégia de DCA crua, beleza? Bom, se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras, carteira Rumo ao Milhão, na descrição você tem um link. Clica nesse link e você vai ter a oportunidade de ver uma carteira minha, com meu dinheiro ali na frente e exatamente as minhas estratégias em campo de batalha sendo executadas. E as pessoas que estão na carteira Rumo ao Milhão, pelo menos há 8 meses, já chegaram a lucrar mais de 30, 40, 60 mil reais. E eu protegi esse lucro dessas pessoas, beleza? Se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Um forte abraço e amanhã eu tô de volta aqui no canal falando um pouco mais de dados on-chain e a gente olhando mais para ciclo do mercado. Forte abraço, tamo junto e valeu!